Olá, meus irmãos. Eu venho aqui gravar mais esse vídeo, falar um pouco a respeito da vida eterna, na bondade do Pai, do nosso Pai, e na bondade do seu Filho, o Messias, o Emanuel. Aonde encontrar, irmãos? Aonde encontraremos a vida eterna? É no líder religioso, que está ali de terno e gravata, sapatos lindos, brilhosos? A vida eterna será que está mesmo, irmãos, dentro de um templo religioso, dentro das sinagogas? Então hoje, meus irmãos, base, baseado nas escrituras sagradas, vamos saber onde é que está essa vida eterna, aonde buscarmos, aonde podemos encontrar, para que possamos morarmos no reino dos céus, com o Pai e com o nosso Mestre o Messias. No livro de João, no seu capítulo 3, versículo 18, está escrito assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não se crê no nome do Filho primogênito, Filho do Pai. Que, quem não crê, quem crê, meus irmãos, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê nele? Será mesmo que a vida eterna? Aqui o apóstolo João está falando do Jesus Cristo, irmãos. Lá no livro de Isaías, capítulo 7:14, o profeta Isaías, ele profetiza: e o Pai vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará luz, e porá aí o seu nome Emanuel. O profeta aqui, Isaías, profetizou Jesus Cristo, meus irmãos? Ou foi Emanuel, que significa Pai conosco? No livro de João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. O Filho, irmãos, que o João, o apóstolo, ele está aqui se referindo, é o Emanuel, o nosso Messias, o ungido, o escolhido, o filho primogênito do nosso Pai, que foi enviado aqui na terra para nos revelar o Pai, para nos dar vida, e vida com abundância, meus irmãos, a vida eterna. Nele o jugo é suave, é leve. O nosso Messias, ele não faz acepção de pessoas, meus irmãos. A religião faz. Esse Deus de Israel faz acepção de pessoas. O Messias veio para todos, meus irmãos. Mas só aqueles que crê no seu nome, que nome? Emanuel, terá vida eterna, meus irmãos. Terá uma vida abundante, de gozo, de felicidade no reino dos céus. No livro de João, capítulo 5, no seu versículo 24, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aquele que ouve, meus irmãos, a palavra do Messias através dos pequeninos do Pai e crê naquele que o enviou. Quem foi que enviou? O Emanuel aqui para a terra, o Messias, foi o nosso Pai, meus irmãos. Não foi o Deus das religiões. Não foi o Deus de Israel. Porque, meus irmãos, só existe um mediador entre o Pai e os homens. É o Messias.
É Ele que intercede por nós. O Pai o enviou para que nós possamos, viemos, irmãos, chegar à verdade. Porque nós estávamos no engano, estávamos sendo enganados pelas religiões. Quem, quem ouve as minhas palavras, as escrituras sagradas, ouve, se alimenta, meus irmãos, examina e crê naquele que o enviou, tem a vida eterna. No livro de João, capítulo 11, no seu versículo 25, está escrito assim: disse-lhe o Messias: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por que será que ele diz isso, meus irmãos? Ainda que esteja morto, viverá. Eu, meus irmãos, eu estava morto, dormindo, dentro das gaiolas, das prisões feitas por mão de homens, construções feitas por mão de homens, aonde nosso Pai não habita, meus irmãos. Atos, capítulo 17, versículo 24. O Pai que fez todas as coisas, que fez os céus e a terra e tudo que nele há, não habita em construções feitas por mão de homens. Eu estava morto, meus irmãos, morto espiritualmente, não tinha entendimento, não tinha conhecimento da verdade, mas o Pai me deu vida. E hoje eu creio, meus irmãos, que o Emmanuel, o Messias, ele é a palavra, ele é o caminho e a verdade e a vida, meus irmãos, para a vida eterna. Pense, meus irmãos, nosso Pai não construiu templos religiosos, não mandou homem nenhum construir. O Messias e os apóstolos não frequentavam templos religiosos. O Messias disse: eu não recebo glória, adoração, elogios, exaltação de homens. Está em João capítulo 5, 41, meus irmãos. Meus irmãos, saiam do engano. O Messias, o ungido, o escolhido, o enviado pelo nosso Pai, meus irmãos, ele é o caminho e a verdade e a vida. Ele veio trazer vida, meus irmãos. Ele veio nos dar vida, vida com abundância, a vida eterna. Na Escritura Sagrada ele disse assim, ó: eu não vim destruir os homens, eu não vim matar os homens, mas eu vim salvar os homens. Eu vim dar vida aos homens, aqueles que crerem nas minhas palavras, aqueles que ouvem as minhas palavras através dos pequeninos. Nós estamos anunciando a verdade, meus irmãos. Parem, meus irmãos, pensem, examine as Escrituras Sagradas. O profeta Isaías profetizou Emmanuel. Isaías 7, capítulo 7, versículo 14. Mateus capítulo 23, Mateus confirma, meus irmãos. Emmanuel, Pai conosco. Saiam, meus irmãos, das religiões. Saiam dessas sinagogas. O Pai não habita em casas, construções feitas por mão de homens. Nós, meus irmãos, somos o templo, o santuário, a casa, a morada do Espírito do Pai, meus irmãos. Eu deixo aqui um forte abraço aos meus irmãos, minhas irmãs, que se encontram enganados no engano, que a benevolência e o amor do nosso Pai e do nosso Mestre Messias seja com todos.